No vídeo passado, nós investigamos os manuais de 1900 para descobrir o que vestiam as criadas brasileiras da época. E hoje eu vou te mostrar a minha pesquisa para tentar descobrir o modelo do traje e que tipo de tecido seria usado. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas também falamos sobre costura de trajes históricos. Porém, fazemos isso com base em uma pesquisa histórica séria, com informações verificadas e sem sensacionalismo e um monte de bobagem tirada do... No vídeo anterior, a gente já conversou bastante sobre a complicada dinâmica do trabalho doméstico no Brasil nos anos que se seguiram à abolição da escravidão. E sobre a nossa principal fonte primária dessa pesquisa, o livro O Lar Doméstico, publicado no Rio de Janeiro em 1902. Foi graças a ele que nós conseguimos algumas informações fundamentais para seria o ponto de partida da nossa pesquisa sobre o que essas criadas vestiam. Acostumai-a a usar de calçado leve e de um colete muito pouco apertado, para dar ao busto a decência e a dignidade perfeitamente compatível com um vestido de riscado. Então no vídeo de hoje a gente vai expandir essa pesquisa e nos dedicar a detalhes específicos como materiais, modelagem e tipos de tecido. Então já senta seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e vem comigo pra gente continuar a nossa investigação para tentar descobrir o que as criadas brasileiras vestiam em 1900. O que eu fiz nesse projeto é uma coisa que gosto de chamar de recriação de trajes hipotéticos. Quando você recria uma peça de museu, você tem uma peça real para analisar e tirar todas as informações necessárias. Mas quando tudo que a gente tem são descrições textuais ou registros em imagens, o trabalho de recriação é muito mais complexo e envolve uma boa dose de preenchimento de lacunas. O que não significa fazer isso de qualquer jeito. Para poder fazer a recriação de um traje hipotético, nós precisamos recorrer a uma série de outras fontes do período, fazer comparações entre diferentes tipos de fontes, diferentes locais, e o preenchimento dessas lacunas não é uma coisa aleatória. A gente faz isso sempre tendo na cabeça a ideia de preencher a lacuna com coisas que fossem possíveis ou que fossem plausíveis para o período que a gente está estudando. E às vezes fazer um trabalho de detetive mesmo, cruzando descrições textuais com possíveis referências visuais pesquisadas em bibliotecas e museus. Então não, eu não estou tirando informações das vozes da minha cabeça. Mas o traje desse projeto também não é uma réplica de uma peça real. Ele é uma proposta de interpretação das informações das fontes para tentar apresentar para vocês um pouco dessa pesquisa em versão de 3 dimensões. No vídeo passado, eu falei sobre o problema do termo vestido, que é usado nas fontes brasileiras dessa época tanto para descrever uma peça inteiriça quanto um conjunto de saia e blusa. E sobre o termo vestido de riscado, que aparece frequentemente relacionado às mulheres pobres. Como eu não consegui determinar se vestido de riscado seria um termo para se referir de fato a um conjunto de 2 peças ou a uma peça única, eu fiquei meio que perdida sobre qual caminho seguir nesse ponto. Mas aí eu lembrei de procurar referências na literatura e eu encontrei um romance da Júlia Lopes de Almeida, sim, aquela Júlia Lopes de Almeida, que acabou me dando algumas pistas. Ela faz menção às crioulas na rua, de vestido riscado e manga curta. E no mesmo parágrafo, ela diferencia essas mulheres das formosas baianas, muito limpas, com o seu belo traje flamejante, a camisa de renda, o turbante airoso, o pescoço e os braços cheios de contas de vidro e de corais, a manta riscada de tiracolo, a saia muito franzida. A Viúva Simões foi publicada pela primeira vez em 1897. E o fato de ela fazer questão de diferenciar o vestido riscado do traje da baiana, composto de camisa e saia, me faz pensar que talvez o vestido de riscado fosse realmente uma peça única, inteiriça, parecida com o estilo do Modern Hubbard, um modelo polêmico, mas bem popular entre 1880 e 1900, sobre o qual já falamos nesse vídeo que está linkado no card. Isso me deu uma luzinha lá no final do túnel e me permitiu avançar mais uns 2 passos nesse caminho, mas a gente ainda precisa falar sobre a questão dos materiais. Nos dicionários brasileiros e portugueses da época,
riscado é um vestido com linhas contrastantes. Mas não existem especificações sobre serem verticais, horizontais, diagonais, nada. Eu tinha uma hipótese de que pudesse ser um tecido listrado simples, como os que aparecem em algumas aquarelas do Debré do final dos anos 1810. E que fosse algo tão comum na época que seria autoexplicativo. Ou seja, eu não iria encontrar um autor brasileiro da época explicando detalhadamente o que era um vestido de riscado, porque qualquer leitor brasileiro da época saberia exatamente o que era isso só de bater o olho na palavra. Mas o estrangeiro precisaria dessas explicações. E aí eu fui atrás dos documentos comerciais do Porto do Rio de Janeiro que falassem sobre especificamente o comércio de tecidos e o vai e vem de tecidos da Europa para o Brasil. E encontrei um dicionário inglês-português onde riscado é traduzido como gingham, e um novo mundo se abriu para mim. O gingham ou gingham é um tecido originário da Malásia, onde era produzido em algodão com um padrão de listras, e então importado pelos comerciantes europeus. Nos anos 1800, seu consumo se espalhou através da influência comercial britânica, e o gingham passou a combinar listras horizontais e verticais, tornando-se oficialmente um tipo de xadrez. Hoje, esse é o padrão de xadrez reconhecido internacionalmente como gingham ou xadrez Vichy. Mas no final do século XIX e começo do XX, esse padrão ainda não estava bem estabelecido, e vários tipos de xadrez miúdo eram descritos como gingham. E olha só, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o gingham era considerado em vários manuais do período como sendo o tecido ideal para o traje matinal das criadas. Sendo que o traje matinal era aquele mais porradeiro para aguentar o tranco do serviço pesado de limpeza e de cozinha. E o famoso vestido de lã preta com avental e touca era usado à tarde para servir o chá e atender as visitas. Mas o gingham também era produzido na Inglaterra, especificamente para abastecer as fazendas de algodão escravistas dos Estados Unidos nos anos 1800. Eu só não posso afirmar com toda a certeza que essa mesma relação se desse aqui no Brasil, mas talvez em grandes praças comerciais como o Rio de Janeiro, onde havia uma afluência muito grande de tecidos importados da Inglaterra, o gingham possa ter sido utilizado para vestidos escravizados em algum momento, mas eu não posso falar disso com toda e absoluta certeza. Agora, a origem dessa associação do gingham com a população negra é anterior ao século XIX e tem a sua origem nas grandes navegações dos anos 1600. Nos séculos XVI e XVII, Portugal e Holanda eram aliados comerciais poderosos. Muitas mercadorias produzidas nas colônias portuguesas, como os tecidos indianos e o açúcar brasileiro, eram distribuídos e comercializados na Europa pelos holandeses. E os tecidos tinham um papel importante no comércio de escravizados. Na costa da África, eles eram trocados por prisioneiros de guerra e então transportados para a América nos navios. O artista holandês Albert Eekhout foi um dos que registrou o uso do gingham na África nos anos 1640. E os controles de carga dos navios holandeses da época tinham livros com as amostras dos tecidos enviados para serem comercializados. Muitos deles foram preservados e trazem amostras de gingham com padronagens muito variadas. Como esse, fabricado entre 1705 e 1722, que lembra bastante algumas flanelas atuais. Ou este, que foi comprado em 1820 e que já parece um pouco mais com o xadrez gingham moderno. Ou até esse de 1788, que é descrito no livro original como sendo um gingham francês. O meu ponto com esses exemplos é que não dá pra gente ter certeza se o riscado que era usado pelas pessoas pobres aqui no Brasil era um tecido xadrez, se ele era um tecido de listras escuras sobre um fundo mais claro, se essas listras eram horizontais, se elas eram verticais, se tinha mais alguma coisa juntas. Enfim, nesse ponto eu precisei fazer uma aproximação histórica, que é procurar um material que tenha paleta de cores, uma fibra e um desenho de estampa que sejam o mais próximos possível do que existia na época que eu estou pesquisando. No caso, eu escolhi trabalhar com essa tricoline 100% algodão, com fundo amarelo queimado e um xadrez marrom miudinho, que foi o melhor material que eu consegui encontrar para isso. Eu só quero reforçar mais uma vez que eu não estou tirando essas informações das vozes da minha cabeça, nem as informações, muito menos o caminho de pesquisa. Meu site está fora do ar no momento, mas todas as informações e todas as referências, inclusive da parte metodológica da pesquisa, estão listadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você for
apoiador ou for membro aqui do canal, você tem acesso direto ao Drive com todos os meus PDFs. A próxima etapa desse projeto é fazer a roupa em si. Mas como o vídeo de hoje já estava muito longo e nem todo mundo por aqui se interessa pela parte de costura histórica, a gente vai precisar de um terceiro capítulo nessa série. Então, se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, que isso faz o YouTube entender de uma vez por todas que, para algumas pessoas, o meu conteúdo é relevante. Eu também te peço para se inscrever aqui no canal e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda e de costura histórica que a gente já tem aqui, que eu separei para você com todo carinho.